Bom dia. Bem, meu nome é Simone Magno, sou jornalista, escritora. Desculpa minha voz, eu estou até à base de antibiótico, mas não poderia deixar de fazer essa mesa hoje de jeito nenhum, viria até com febre. Eu queria primeiro agradecer a Mânia Milen pela oportunidade, pelo convite de estar aqui fazendo essa mesa no Café Literário, estar aqui com vocês. E mediar essa mesa sobre Machado de Assis e a literatura negra nesse ano em que o nosso maior escritor completa 180 anos de nascimento. Eu queria apresentar nossos convidados, a Conceição Evaristo, escritora, mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio, doutora em literatura comparada pela UF. Tem 7 livros publicados, entre eles Olhos d'Água, o volume de crônicas que foi vencedor do Jabuti em 2015. 4 livros foram traduzidos para o inglês, francês, espanhol e árabe. No ano passado, ela recebeu o prêmio do governo de Minas Gerais pelo conjunto da obra, o Nicolás Guilhem de literatura pela Associação Filosófica do Caribe e o prêmio Mestra das Periferias pelo Instituto Maria e João Aleixo. Esse ano, ela vai ser homenageada pelo Jabuti como personalidade literária. O Eduardo de Assis Duarte é escritor, doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela USP, integra o Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, também da UFMG. Autor de vários livros, foi organizador de Machado de Assis, Afrodescendente e Escritos de Caramujo, lançado em 2007, coordenou o projeto Afrodescendências, Raça e Etnia na Cultura Brasileira, com a participação de 65 pesquisadores de diversas universidades do Brasil e do exterior, que tem como produtos antologias sobre literatura negra e o portal Literafro, que ele vai falar daqui a pouquinho, com informações sobre 130 autores, e até está sendo distribuído aí nas mesas de vocês um marcador de livros com o endereço do portal. José Almeida Júnior é escritor, defensor público do Distrito Federal. Em 2017, lançou Última Hora, romance que venceu o concorrido Prêmio Sesc de Literatura. Foi também finalista de outros 2 prêmios, o São Paulo de Literatura e o Jabuti. Ele acaba de lançar mais um romance, Um Homem que Odiava Machado de Assis, que tem como protagonista um personagem fictício, Pedro Junqueira. Bom, fictício ou não, a gente vai saber, né? Que o livro mistura, né, personagens fictícios e reais. O Pedro Junqueira conhece o Machado de Assis na infância, no Morro do Livramento, ainda como Joaquim. Chega a ter um romance com a Carolina Novaes, O Grande Amor de Machado. Eu queria começar a mesa falando justamente da foto, né, a foto que está estampada na capa do livro do José, que, em maio desse ano, a Fundação Zumbi dos Palmares, Faculdade de Zumbi dos Palmares, lançou a campanha Machado de Assis Real, que o objetivo era resgatar o tom da pele e os traços negros do escritor, criando assim o que seria a verdadeira imagem de Machado de Assis, com base nessa foto, né, que a gente vê em todos os livros, que é uma foto bem conhecida do Machado. Então, a ideia da campanha era que as pessoas entrassem no site, imprimissem a foto, colassem essa foto do Machado de Assis real sobre as fotos que a gente tem nos nossos livros, né, do Machado de Assis. E que as editoras e livrarias também deixassem de imprimir e publicar essas fotos do Machado branco, né? O Machado embranquecido. E o livro do José estava na gráfica, né? Quando eles decidiram parar a impressão e fazer a nova capa usando já o Machado de Assis com esses novos traços, que, na verdade, são os traços reais do Machado. O primeiro livro com a face real do escritor. Eu queria, então, que a gente começasse falando sobre esse desembranquecimento do Machado de Assis. O que isso pode trazer de novidade para a obra do escritor? De que forma a literatura dele se insere dentro de uma literatura negra, né? Ele que publicou a maioria dos livros ainda no período da escravidão, com população leitora predominantemente branca. Eu começo? Pode começar. Bom dia, obrigado pelo convite, a Bienal, agradeço a Bienal, a Mânia. Para mim é um prazer, quando eu soube que eu ia fazer a mesa com a Conceição Evaristo, o professor Eduardo e a Simone Magno, foi uma alegria muito grande para mim, senti muito
lisonjeado, né? É o meu segundo livro, então ainda sou muito pequenininho perto desses gigantes que estão aqui. A Conceição dispensa apresentações. Ela me recebeu de uma maneira muito gentil, né? Eu enviei o livro para ela e agora ali nos bastidores ela mostrou o livro todo anotado. Então, assim, eu fiquei muito lisonjeado, né? O professor Eduardo, ele tem um livro, né? Machado de Assis, Afrodescendentes, que é um livro que aborda Machado de Assis como negro há muitos anos, né? Muito antes dessa discussão vir à tona. Eu acho que o seu livro foi pioneiro nesse sentido, enquanto muitos outros escritores falavam da questão de Machado de Assis como agregado, ele já vinha levantando essa questão de negritude na academia, né? E a Simone Magno também é uma querida, ela não me conhecia, mas eu a conhecia há muito tempo, da época da CBN, né? Eu escutava o programa dela toda semana, então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O livro já estava pronto, eu escrevi esse livro comecei a escrever em 2012, né? A primeira versão dele ficou pronta em 2015. Eu publiquei o primeiro livro, foi o Última Hora, que ele ganhou o Prêmio Sesc de Literatura de 2017, e esse livro aqui ficou na gaveta, até que o meu editor aqui aceitou publicar o livro, e nós começamos o processo de revisão, retrabalhar o texto, amadurecer o texto, e o livro ficou pronto e foi para a gráfica em torno de abril desse ano. E o livro já estava lá, a capa já estava no site da editora, e aí saiu uma coluna do Anselmo Góes com essa foto de Machado de Assis, essa campanha de Machado de Assis real. E eu achei a campanha muito, muito interessante, muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de negacionismo, né, de algumas questões estruturais do Brasil, e eu achei que era muito importante que a gente conseguisse retratar isso, né, no livro. No começo eu até fiquei um pouco com receio, porque por eu ser branco, então assim, não me achei meio que no lugar de fala, então, mas eu achei que era importante fazer isso, principalmente nesse momento. E nós conseguimos alterar, né, o esforço aqui do nosso editor, o Pedro Almeida, graças a ele e toda a equipe da editora, nós conseguimos interromper e fazer essa nova capa. Bom dia, de lá para cá? Bom dia, pessoal. Obrigado a todo mundo pela presença. Para mim é uma honra, quero agradecer o convite, tá, da Bienal, a oportunidade de estar aqui, não é? Ao lado dessa minha amiga de tantas décadas, que a gente se conhece desde o tempo que eu tinha cabelo, tá? E eu tinha um cabelão tipo assim, Giovanni Martins, e dava aula nos cursinhos aqui do Rio de Janeiro. Aí no primeiro dia de aula todo mundo perguntava assim, não, matemática, ou esse aí é de física e tal. Aí eu chegava e dizia, gente, eu sou o professor de vocês de literatura. Aí a meninada fazia, Mas enfim, uma alegria muito grande estar aqui ao lado da minha amiga, uma alegria muito grande estar aqui ao lado da Simone também, que já conhecia pela voz, no rádio, né? E uma alegria muito grande estar aqui pelo Almeida Júnior, não é? Eu quero pedir desculpas, porque o livro só chegou para mim anteontem, eu ainda estou no capítulo 3, então não vou poder entrar em grandes detalhes, não é? Mas a tecla que a gente vem batendo há muito tempo é a da literatura negra. Qual é o meu lugar de fala? O meu lugar de fala aqui é o lugar de fala de alguém que, nas 2 últimas décadas, e a Conceição é testemunha disso, se voltou para dentro da universidade para colocar a questão da literatura negra ou afro-brasileira. A literatura negra tem uma história. Só que a literatura negra feita no Brasil não aparece nas histórias da literatura brasileira. A literatura negra vai fazer 100 anos. A literatura negra, ela é um fenômeno do século XX. Ela começa no Caribe, por volta aí de 19, 20,
chega aos Estados Unidos por volta de 20, 21, um pouco mais, a 22 a coisa cresce demais, com o movimento da renascença do Harlem. Em 23, o Langston Hughes lança aquele poema maravilhoso dele, My People, não é? E já é uma previsão do que vai acontecer 40 anos depois com o movimento do Black is Beautiful, não é? Dos anos 60. Então, essa literatura prospera nos Estados Unidos fortemente, a partir de Nova York. Ela se dialoga com o jazz, que também está começando, nesse momento, a ter uma divulgação muito maior. Ela volta ao Caribe com o negrismo cubano do Nicolas Guilhem, com o indigenismo haitiano, com o Caribe de língua francesa, e desembarca na França na década de 1930, com o movimento da negritude francesa. É o primeiro movimento literário internacional que começa do lado de cá do Oceano Atlântico. E daqui é que ele vai para a Europa. Ao contrário do romantismo, do realismo, de todos aqueles outros movimentos. A literatura negra nasce nas Américas. E é claro que ela chega ao Brasil logo na sequência. Em 44, aqui no Rio de Janeiro, Abdias Nascimento inaugura o Teatro Experimental do Negro, que até então os atores não podiam subir no palco, tinha que ser ator branco pintado de preto. Abdias acaba com isso. Vamos uma salva de palmas para Abdias, por favor. Quem é que aprendeu a fazer teatro ali? Ruth de Souza. Uma salva de palmas para Ruth de Souza. Agora, para voltar para o Machado, tem que voltar para o século XIX. Machado é um precursor. Machado não fez literatura negra na expressão do século XX, que é uma literatura de protesto em grande medida, e é uma literatura cujo exemplo maior são os Cadernos Negros do Quilomboje, lá de São Paulo. Então, o meu lugar de fala é esse. Nós estamos pesquisando esse material, reunimos um grupo grande de pesquisadores, fizemos uma grande antologia em 2011, que a gente lançou aqui na Biblioteca Nacional. Acho que você estava, Mânia, naquela noite lá, com a Conceição, com a Laura Padilha, lá na Biblioteca Nacional. Em 2011, essa antologia se esgotou em 6 meses, a gente está lutando para reeditar. E em 2004 nós fundamos o Literafro, o portal Literafro. Por favor, entrem no Literafro. Está passando aí um marcador de livros. Eu tenho uma aluna muito espirituosa que diz que é o único site do planeta cuja propaganda é o marcador de livros. Não é? Mas, enfim, o Literafro está aí para vocês assistirem, para vocês darem suas opiniões, e prestigiem o Literafro, porque tem muita coisa boa lá. Centenas de contos, poemas, trechos de romance, crônicas, todas distribuídas, autorizadas para cópia pelos próprios autores. É um site da Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo que está ali é para ser copiado e levado para a sala de aula. E o Conto Maria, da Conceição, por exemplo, é um dos campeões. Em poucos meses já teve mais de 20 mil acessos, o Conto Maria. Mas, enfim, Machado. Machado é negro, gente. Machado é negro. Machado não é branco. Brancos eram os leitores de Machado. Aí que está a diferença. Machado escrevia para o público branco. Aí que está o X da questão. Machado começa... O primeiro romance de Machado é de 1872, Ressurreição. Em 71, o Pedro II tinha mandado fazer o primeiro censo demográfico do Brasil. Levou 5 anos para fazer as contas, fechar o resultado. Não tinha computador, não é? Enfim, sai o resultado de 76, ano em que Machado publicou Helena. 84,2% da população era analfabeta. Quem sabia ler? 15,8% da população. Quem eram esses 15% que sabiam ler? Esmagadoramente a maioria branca, a minoria branca.
que já era minoria naquela época, não só hoje, já era minoria naquela época, eram os 15% que sabiam ler, que compravam livro, que compravam jornal. Era esse o público de Machado de Assis. Para esse público é que ele escrevia. E ele dependia do retorno. Porque é o primeiro escritor, vamos dizer, profissional. Não é dono de terra, não é dono de escravo, que nem Zé de Alencar. Machado era um funcionário público, que morria de medo de perder o emprego. Se falasse qualquer coisa em público, ia para a rua. Machado pagou aluguel a vida toda. Machado não tinha poupança. A poupança naquela época era ter escravo. Era a grande poupança. Comprar um negro e botar... Ele faz esse personagem que é o Prudêncio, no Brás Cubas. O Prudêncio recebe a alforria, com um dinheirinho ele compra outro negro e começa a explorar o outro negro. Veja bem, Machado escreve para esse público. E, portanto, eu já fui falar lá para o pessoal do movimento negro, que eu tenho o maior respeito, e o pessoal me questionou. Mas vem cá, quem é o herói negro de Machado, na ficção de Machado? E eu perguntei, quem é o herói branco? Qual? O Brás Cubas? É um canalha. Não é exemplo para ninguém. Nunca trabalhou na vida. O Bentinho? O Bentinho é um frustrado, tadinho. Acha que foi traído pela mulher e tal. Tenta matar o filho, não tem coragem. E aquela mulherona fortíssima do lado dele, que é a Capitu, que não discute. Tá bom, acabou. Ela fez a malinha dela e foi embora. É uma mulher moderna por excelência. Machado está além do tempo dele. E eu digo muito, a teoria do Luiz Costa Lima é certíssima. Machado é um capoeirista da palavra. E Machado, aos 180 anos, Machado fez 180 anos outro dia mesmo. Jovem. Machado é jovem como você. Machado tem 180 anos, mas ele é jovem. Pega o conto, a teoria do medalhão. Pega a teoria do medalhão. E você vai ver o pai falando para o filho, olha, se você quer se dar bem na vida, medalhão naquela época seria celebridade hoje. Se você quer ser uma celebridade, nunca tenha ideias próprias. Se tiver, não fale para ninguém. Antes de abrir a boca, escute. E quando for abrir a boca, fale aquilo que as pessoas querem ouvir. Ô, gente, lá em Brasília está cheio, viu? Ô, Almeida, olha. My friend, Machado é jovem, mais que você. Tão jovem quanto você. Machado é vivo, Machado está vivo. Machado consegue fazer a crítica da elite branca, entendeu? Sem criar um negro como herói. Isso é fantástico, porque ele mata os brancos, entra na casa dos brancos, todo domingo nas revistas que as senhoras leem, tá certo? E o defunto e o senhor de escravo que ele matou, ele não enterra. O defunto morre na primeira página, segunda página do livro, e ele não enterra. Ele bota o Brás Cubas no caixão, todo domingo aquele defunto volta na casa dos ricos, para jogar os podres daquela elite toda para fora. Gente, se isso não for prenúncio de literatura negra, eu não sei o que é literatura negra. Compreende? Agora, a doutora nesse assunto é ela. Eu acho que você tem um precursor porreta, para falar em baianês. Conceição Evaristo. Bom dia a todas, todes e todos. É um prazer imenso estar aqui nessa mesa com Almeida Júnior. Você que eu conhecia também de voz, me falhou o nome agora, mas pessoalmente não conhecia. Eduardo de Assis, que aí já é perigoso, porque aí já vira encontro doméstico.
Aí já é perigoso. De Eduardo eu nem vou falar. Pensando muito em Machado de Assis negro, o teu livro foi muito instigante, muito mesmo. A primeira coisa que eu observei foi, na narrativa, o tratamento que era dado a Machado de Assis. E, com certeza, aquilo não era ficção, era realidade. É Machado ser tratado como um mulato. Eu contei quantas vezes a palavra o mulato, a narrativa, trazia o mulato, a referência que era feita a Machado de Assis por Pedro Junqueira. E aí eu fiquei pensando muito, porque as sociedades coloniais, talvez o primeiro preconceito que foi revelado contra o negro foi justamente, eu vou usar o termo mulato para ser fiel à linguagem do tempo, mas não é uma linguagem que a gente usa, tá? Então, toda vez que eu falar mulato, leia, por favor, entre aspas, porque é só para usar o termo usado na época. Mas o sujeito mulato, ele causava um incômodo muito grande ao branco, porque era aquele que tinha mais possibilidade de ascensão social. Às vezes, filho da Casa Grande, aliás, sempre filho da Casa Grande, como a mulher negra escravizada. Então, muitas vezes, esse sujeito, esse filho da Casa Grande, ele tinha uma passagem. E isso incomodava muito os brancos da época. Então, vários estereótipos contra os mulatos surgiram nesse período. E um dos estereótipos era justamente esse. O mulato, ele queria imitar o branco, principalmente a partir da linguagem. Então, a ideia do mulato pernóstico, do mulato que queria falar igual ao branco, era esse imaginário corria na época. Então, com certeza, também Machado de Assis passava por esses percalços, né? A facilidade dele de lidar com a língua era qualquer coisa que incomodava. Pensar Machado de Assis negro é uma reivindicação. Quando você fala, Eduardo de Assis, que quando você foi ao movimento negro e alguém perguntou, mas qual o herói negro que Machado de Assis criava? O próprio Ironildes, ele não coloca Machado de Assis como negro. E aí, isso a gente vem um pouco mais adiante, nessa história de pensar literatura de autoria negra, pensar o que é literatura. Nós vamos ver Oswaldo de Camargo também não colocando Carolina Maria de Jesus no negro escrito. Então, pensar esses sujeitos negros é um movimento também novo dentro dessa reivindicação do movimento negro. Na medida também que a gente reivindica a negritude para essas pessoas, não se trata somente de reivindicar uma negritude para Machado de Assis. Se trata de colocar para a sociedade brasileira que pessoas negras têm uma função intelectual, são pensantes nessa sociedade onde se acredita que só o branco produz conhecimento, só o branco é considerado como intelectual. Então, essa afirmativa também de trazer esses sujeitos negros para a nossa identidade, isso também são movimentos de afirmação de uma identidade negra
na literatura brasileira, porque até então determinadas áreas do conhecimento são lugares predestinados aos brancos. E pensar que esses lugares também podem ser ocupados pela literatura, e o mais engraçado é o seguinte: a literatura talvez seja uma das instituições mais difícil de uma autoria negra ser reconhecida. Apesar de Machado de Assis, de Cruz e Souza, de Lima Barreto, de Maria Firmina dos Reis e outros. E eu fico me perguntando muito também, por que é fácil para todos nós brasileiros, negros e brancos, reconhecer, por exemplo, uma culinária negra? Ninguém questiona, quando a gente fala de uma culinária negra, ninguém questiona, não existe uma culinária negra. Quando a gente fala de uma música negra no Brasil, ninguém questiona também que não haja uma música negra. Quando a gente fala do samba brasileiro, ninguém vai dizer, não, o samba é branco, o samba não tem nada de preto. A minha pergunta tem sido muito essa e muito baseada numa fala de Jurema Batista, que foi vereadora e que foi deputada. A Jurema Batista diz que aos sujeitos negros na sociedade brasileira é permitida uma cidadania lúdica. Enquanto nós estamos dançando, cantando, é possível esse reconhecimento. E aí eu ainda digo, mesmo nesse aspecto da cidadania lúdica, há ainda também determinadas interdições. Na dança, nós podemos contar as bailarinas negras. Que bailarinas fizeram parte ou fazem parte do corpo de dança do Teatro Municipal? Na música, há uma tendência em separar o MPB, né, a música popular brasileira, e o samba, como se o samba não fosse música popular brasileira. Na música ainda, é muito difícil a gente encontrar regentes negros de proeminência. Eu acho que no Rio todo mundo conheceu o maestro Paulo, o quê? Me falhou o nome agora. Paulo Moura. Paulo Moura foi um dos grandes regentes negros. Eu não consigo agora, de repente, recordar de outro, porque não que não houvesse, mas a visibilidade é muito pouca. Não que essa cidadania lúdica não faça sentido, faz muito sentido, porque é nessa cidadania lúdica, é nesse espaço de festa que nós também criamos as nossas resistências. Tiesiata é o grande exemplo, né? A dona da festa e a dona da resistência. Então, essa cidadania lúdica faz muito sentido para a gente. Talvez, se a gente não vivesse a festa, a gente não teria sobrevivido. Como suporte emocional mesmo. A dor, se não houver o momento da festa, a gente não sobrevive. E os africanos escravizados sabiam muito bem disso, que quando tinham oportunidade, ou quando o senhor bonzinho, entre aspas, o senhor católico, o senhor cristão, permitia os batuques nos finais de semana. Então, a festa, essa cidadania lúdica, ela faz sentido. Mas a minha pergunta é o seguinte: por que essa dificuldade de pensar, inclusive, que existe uma literatura negra? Por que as nossas experiências, a experiência do sujeito negro, não pode ser mola, não pode ser motivo de ficção, não pode ser motivo de experiência, não pode ser o teor de uma escrevivência?
né? Por que as nossas experiências, né, as nossas indagações, por que isso não pode ser transformado num texto, num discurso literário? Porque essa dificuldade de aceitar que o sujeito negro, aí eu volto outra vez à experiência de Machado, né, ao imaginário sobre o mulato falante, né, aquele mulato que queria imitar o branco. Por que não pensar a obra do Machado a partir de uma experiência própria, né? Porque pensar que Machado, a ironia do Machado, e Eduardo de Assis vai dizer isso muito bem, a ironia do Machado não poderia, até baseado no texto de Ottaviani, né, esse aprendizado, né, irônico do Machado, por que tinha de ser fundamentado só nos mestres franceses? Por que não poderia ser fundamentado também nas experiências que Machado, na subjetividade de Machado, como um sujeito negro, abre aspas, mulato, naquela sociedade em que ele sabia até que ponto também ele era discriminado e ele não teria de criar formas de escapar e de dizer isso com tanta sutileza. E esse imaginário da incapacidade negra de falar, da incapacidade negra de verbalização, e aí o sujeito que soubesse falar, ele estaria imitando o branco, né? Ele seria o sujeito pernóstico que queria falar só feito branco. Eu acho não, com certeza, isso traz algo muito mais profundo, e que está, sem sombra de dúvida, ligado à própria história da colonização. Quando os europeus chegam na África, no continente africano, e vão classificar as línguas africanas como dialeto. E nós sabemos bem, né, a diferença entre dialeto e língua. Ora, todas as línguas africanas foram consideradas como dialeto. E a literatura brasileira, vários personagens negros são apontados, quando se trata da fala do personagem negro, são falas bárbaras, são falas truncadas. Aliás, no próprio livro tem um pedaço da narrativa que diz que a Francisca Mucama, por ser uma pessoa muito simples, ela tinha uma dificuldade de linguagem. O termo não é esse, não, mas ela não falava com muita clareza, qualquer coisa assim. Ora, dizer que o sujeito negro produz a linguagem pelo exemplo, pelo aprendizado que ele teria com outro branco, e aí volta outra vez ao mulato pernóstico, né? Aquele que fala muito, aquele que sabe falar bem, como Machado de Assis, ou aquele que escreve bem, é duvidar da capacidade de linguagem do sujeito negro. E aí, no caso, seria duvidar da capacidade de linguagem do sujeito africano. Tanto é que, na colonização, os africanos que já falavam português e que eram chamados de ladinos eram sujeitos interessantes, porque eles faziam a ligação entre os africanos e os senhores. Ora, duvidar da competência da linguagem, duvidar da competência intelectual de um sujeito negro, é duvidar da humanidade dele. É aí que mora a questão mais profunda. Por quê? Se o que diferencia o sujeito humano do animal é justamente a capacidade de linguagem, ora, os africanos e seus descendentes, nesse processo de escravização, eram sujeitos considerados sem linguagem. Então, é sempre colocar o sujeito africano no lugar da animalização. Por que a linguagem só poderia ser
a linguagem portuguesa. Aliás, ano passado eu estava em São Paulo, no dia da língua portuguesa, ano passado não, 2017, que foi a exposição do Itaú, não foi? Nós estávamos em São Paulo e fomos a uma atividade ao consulado português. E o pesquisador português de proeminência diz o seguinte, que a língua portuguesa foi a primeira língua falada na América Latina. Eu virei para a Islene e falei, os índios eram mudos, né? Então, pensar que só a língua portuguesa faz sentido, ou pensar que o sujeito negro que adquire conhecimentos da língua portuguesa é um sujeito pernóstico, é um sujeito que quer imitar o branco, então, se esse dom da linguagem é um dom que pertence ao branco, tinha de clarear Machado de Assis. Como um sujeito negro, que por natureza não teria o dom da linguagem, se ele tem, vamos clarear esse sujeito. E um outro autor que não está sendo trazido aqui para a mesa, mas que a gente pode pensar nisso também, é no Cruz e Souza. Porque a competência de Cruz e Souza de ser o maior simbolista, o maior poeta simbolista brasileiro, por que essa competência é dada, é adquirida só através de uma influência do simbolismo francês? Todos nós sabemos do valor da palavra nas culturas africanas. As palavras nas culturas africanas são de um simbolismo e de uma capacidade de convocação tão grande que determinadas palavras, ou o seu próprio nome, você não diz em público. Você reserva, porque a palavra ela tem a potência de realização. Por que não pensar que Cruz e Souza também pudesse aproveitar desse conhecimento ou dessa experiência para construir um simbolismo, para essa prática simbolista, né, da poesia dele? Então, eu acho que com Machado acontece também mais ou menos isso. É preciso retirar essa experiência negra de Machado, colocá-lo no lugar de branco, para aí sim permitir o reconhecimento dele como autor, inclusive permitir o valor dele como fundador da Academia Brasileira de Letras. Não poderia ser um negro. José, no seu livro O Homem que Odiava Machado de Assis, o protagonista sempre trata o adversário, né, que é o caso Machado, desde pequeno por essa questão mesmo, né, que a Conceição está falando, de ser mulato, mestiço, sempre reforça essa questão racial e social, né, que o Pedro Junqueira era rico, o Joaquim era o agregado da casa, e ele também mostra ele o Machado como ladrão, traidor, mentiroso. Queria que você falasse um pouquinho como é que você construiu esse personagem que odiava o Machado de Assis, mas ele um personagem tão odioso, né? E como é que você misturou assim, a história de 150 anos atrás? Como é que foi sua pesquisa misturando a ficção com a história do Brasil de Machado de Assis? Eu comecei eu queria escrever um livro que tivesse Machado de Assis como personagem, né? É lógico que quando eu escolhi eleger Machado de Assis como talvez o protagonista ou o antagonista do meu livro, isso vem, lógico, de uma admiração muito grande que eu tenho por ele, né? Machado teve uma influência muito grande em mim, como formação como pessoa, como escritor, como leitor, né?
eu sou de Mossoró, lá em Mossoró não tinha acesso à literatura contemporânea, não tinha internet, não tinha nada. Então, o que eu tinha acesso eram livros da bibliotecas, que eram os clássicos, os nordestinos, né? José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Machado de Assis, né? Então, a minha formação como escritor e como leitor e como pessoa foi baseada nesses escritores. E Machado de Assis, lógico, sempre se destacando, né? Ainda me lembro quando eu li a primeira vez Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que todo mundo tem essa experiência quando teve aquele choque, né? Como é que pode um escritor fazer aquilo, jogar todas aquelas questões na cara da gente daquela forma, né? O Brás Cubas, o jovem Brás Cubas, o molequinho Brás Cubas montando em cima do Prudêncio, né? Chicoteando, né? E ele mostrando depois a reprodução desse sistema escravista no Prudêncio posteriormente. Então, assim, para mim, Machado teve uma influência muito grande na minha vida como escritor, como pessoa. E eu queria escrever um livro sobre ele, comecei a pesquisar a vida de Machado. Mas a vida de Machado é muito burocrata, né? Talvez um pouco parecido com a minha, de servidor público, muito, né, sem grandes arroubos, né? Até pelas limitações que Machado teve, limitações de saúde, né? Que ele fosse agravando à medida que ele foi envelhecendo, né? A questão da epilepsia, que na velhice dele foi uma coisa assim terrível, né? Que ele troca muitas cartas com o Mário de Alencar sobre isso, que os dois eram epiléticos. Então, vê que ele sofria muito com aquilo, ele tinha vergonha, né, de sofrer aqueles ataques. Então, ele tinha essas limitações e era uma vida burocrática. E eu fui pesquisar sobre, tentar escavucar a vida dele, e encontrei a passagem de Carolina, né? Carolina era portuguesa, para quem não sabe, né, da região do Porto, e ela veio para o Brasil com mais de 30 anos, com um músico, com Arthur Napoleão. E ela veio com ele, né, sozinha. Ela tinha um irmão aqui, que era o Faustino, que era poeta, né? Ele era esquizofrênico. E ela veio para o Brasil supostamente para cuidar dele, de Faustino. E ela, através de Faustino e de Arthur Napoleão, ela conheceu Machado e eles se casaram. E Arthur Napoleão, que a princípio é a primeira coisa que você pensava, talvez eles tivessem um relacionamento. Mas o Arthur Napoleão foi padrinho do casamento deles, né? E Arthur Napoleão deixou um livro de memórias e ele fala lá que ele oculta a vida dele com Carolina para o Brasil para não manchar a honra de outras pessoas, né? Então, eu vi ali que esse ponto dava um caldo bom para uma história, né? E que essa história fosse muito de ficção. E, para aumentar o mistério, quando eu fui ler as cartas de Machado, tem pouquíssimas cartas de Machado com Carolina, acho que são só 2. Machado mandou queimar, depois que Carolina morreu, ela morreu em 1904. Machado de Assis morreu em 1908. Machado mandou queimar essas cartas, né? E tem uma delas que foi pouco antes do casamento, que Machado diz que eles falam desse Faustino, que ele estava doente, e Faustino morreu pouco antes do casamento dos dois. E ela fala que Carolina tem uma grande qualidade, ele fala, sofreste, né? E aí, em cima disso, eu resolvi criar a minha ficção. Então, eu criei um personagem que teve um percurso, a vida deles se tocou muito com a de Machado de Assis, só que de origens muito diferentes, né? Machado veio lá do Morro do Livramento, ele era agregado da família da Dona Maria José, que era uma grande chácara ali, o Morro do Livramento, né? E o meu personagem chega lá como o sobrinho, como o herdeiro daquela família, né? E a vida deles dois vão se tocando, muito alimentando conflitos na infância. E em determinado momento da vida deles, quando faz 15 anos, Machado de Assis começa a trabalhar com Paula Brito, que também era negro, né? A tipografia, fazia uma revista muito importante. Machado de Assis começa a trabalhar como tipógrafo, caixeiro, depois começa a fazer os primeiros poemas e começa a se destacar. E meu personagem faz um caminho muito comum daquela elite, como o Eduardo falou, que não trabalhava, né? Ele foi para Portugal estudar, e lá em Portugal ele conhece Carolina, e lá eles se relacionam.
Carolina sofre, não vou contar detalhes, ela volta para o Brasil. Não, então vamos. Carolina engravida dele, né? Carolina engravida dele, ela perde o filho e vem para o Brasil. E é por isso que eu aproveito essas brechas da história, né? E é por isso que eles não tiveram filho, porque ela sofreu esse processo de aborto. E Carolina, veio para o Brasil com Arthur Napoleão. E meu personagem depois chega ao Brasil. E aí encontra Carolina com Machado de Assis. E aí, esse ódio que o meu personagem tinha da infância, que, como Conceição Evaristo falou, e isso foi proposital, né? Aquela coisa do mulato pernóstico, e eu falo mulato também entre aspas, da mesma forma que Conceição Evaristo, porque eu usei tantas vezes essa expressão de forma proposital que às vezes até eu escapo e falo, né? Mas é isso, né? Eu quis mostrar ali todo o preconceito de raça, dessa coisa do mulato, entre aspas, que Machado também sofreu, né? O Silvio Romero era muito crítico de Machado de Assis. Silvio Romero era um crítico literário, né? Muito importante na época, e ele era um dos que odiava o Machado de Assis e personagem real, né? E muitas das críticas dele, ele usa essa questão racial, ele quer colocar Machado de Assis no lugar dele, né? No lugar para escrever sobre essas coisas do mulato, entre aspas, de um mundo que Machado de Assis não poderia escrever. E eu usei muito da crítica do Silvio Romero para construir meu personagem. E interessante que Machado de Assis teve um certo reconhecimento em vida, né? Ele foi o fundador da Academia Brasileira, etc. Mas essa questão do negro era muito tabu entre eles, né? Tem uma carta, logo depois da morte de Machado, José Veríssimo fez um obituário, enfim, aquelas coisas de homenagem para o morto, né? E José Veríssimo fala de Machado de Assis como mulato. E Joaquim Nabuco manda uma carta para José Veríssimo, né, dando um esporro nele, porque está chamando Machado de Assis mulato. Diz que, para ele, Machado de Assis era um branco, ele não tratava Machado de Assis como mulato. Então, veja que mesmo os abolicionistas, né, os abolicionistas brancos, né, carregavam essa coisa do racismo muito forte, né? E quando eu vejo essas críticas de Machado de Assis por ele não ser militante, etc., ele era militante, né, militante à maneira dele, como funcionário público, como uma pessoa que dependia daquele sistema. Machado de Assis trabalhava no Ministério da Agricultura e ele era um dos responsáveis pela aplicação da Lei do Ventre Livre, né? Ele era responsável por resolver questões de terra. Então, Machado de Assis não poderia abrir o bico, né? Expressamente, né? Senão ele perderia o emprego, né? Ele dependeria daquilo. A maneira como Machado de Assis assumia a questão negra, que não era, lógico, com a ênfase que nós assumimos agora, nós estamos num outro tempo histórico que nos é permitido. Quando você fala da literatura de Camarujo, de Machado, Camarujo não, Caracol? Caramujo, né? Caramujo mesmo, da literatura de Camarujo, Caramujo de Machado. E aí eu fico pensando muito também numa distinção em que Michel de Certeau faz de tática e de estratégia. E fico pensando muito também no Wilson Barbosa aqui, o historiador negro brasileiro, quando ele fala do jogo da capoeira, né? Que o jogo da capoeira, quando o corpo recua, ele não está fugindo da luta, ele está se potencializando e, quando ele volta, ele pega o outro de surpresa. Então, esse texto de Machado, em que ele, na maioria das vezes, não traz o personagem negro, mas ele traz toda a ambiência que vive aquele personagem negro,
ou ele traz uma ambiência que é construída pelo personagem negro que está atrás da cortina. Quer dizer, quando o próprio abolicionista, né, o Pedro Junqueira, toda a economia da família dele era feito em cima de negros, de africanos escravizados, né? E ele vai dar uma de abolicionista, no entanto, ele herda 1.200 africanos escravizados. E aí o Michel de Certeau, ele faz uma diferença entre estratégia e prática que eu acho bastante interessante. Ele fala que estratégia, ele fala isso na História do Cotidiano. A estratégia é quando os dois grupos que vão se enfrentar, eles estão a par em termos de organização. Então, a estratégia, se eu sei que meu inimigo vem, vamos supor, com 200 soldados, eu vou calcular o dobro, né? Ele vem com 200, eu vou preparar meus 400 soldados, vamos ver que estratégia, que momento que nós vamos lutar e coisa e tal. A tática, não. Aí ele vai dizer, a tática é a arma do fraco. O fraco, no sentido, é aquele que estaria menos preparado, né? A tática você se faz no próprio momento do jogo. É no campo do inimigo que você arma a tática. É ali junto ao inimigo que você tem que ver como que você vai se portar. Aí, nesse sentido, me lembra justamente o Machado. Quer dizer, é no campo inimigo, no meio da burguesia, dos ricos da época, que ele encontra essa tática, né? Ele, como funcionário público, o máximo que ele poderia fazer é ir comendo, a gente usa muito esses termos, ir comendo pelas beiradas. E essa tem sido muitas vezes a tática dos povos dominados, né? É comendo pelas beiradas que a gente vai chegando, porque na linha de força, e aí eu sou obrigada a passar por um outro assunto, eu falo muito, né? Na linha de força, a nossa potência é menor. Então, hoje, quando eu vejo, há tempos que eu venho na Bienal, e a Bienal, como várias feiras literárias, ela se apresenta como espaço em que nós vamos encontrar poucos leitores negros. Esse ano eu estou vendo uma Bienal um pouco mais diversificada, mas a maioria da frequência da Bienal, aí voltando a Machado, para quem Machado estava escrevendo, né? Mas a maioria de leitores, de frequentadores da Bienal é o público branco, como até bem recentemente era Paraty, né? Então, foi justamente através de tática, comendo pelas beiradas, que Giovana Xavier escreve. Por que comendo pelas beiradas? Nós não estamos na curadoria. Né? Poucos sujeitos negros, homens ou mulheres, estão na curadoria dessa feira. Agora, me chamaram para a curadoria de Ceará. Entende? Mas não é muito comum a nossa presença na curadoria. Então, é pelas beiradas, né, que a gente vai impondo, vai marcando as nossas presenças. As editoras menores, como a Malê está aqui, que é uma editora também que nasce com a perspectiva de dar visibilidade a essa autoria negra. Então, as nossas ações são ações didáticas, porque a gente se organiza no campo da luta, né? É no campo da luta, é na hora que eu estou aqui no palco que eu posso dar o meu recado, porque fora disso não tem muita condição, não. Então, a gente tem que aproveitar esses espaços onde a gente possa exercer as nossas táticas também de denúncia, de resistência, de convocação e de afirmação. Eu
Vou tentar ler aqui algumas perguntas da plateia, porque a gente já está mais para o finalzinho do nosso horário. Eu vou juntar duas perguntas em uma para ver se você consegue, para a gente, né, atender a mais pessoas. A Carla pergunta se Machado percebia esse processo de embranquecimento, seria possível essa permissão dele para alcançar o público. E o Emiliano pergunta se o Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, também é considerado um exemplo de literatura negra. Perfeito. Bom, começando pelo Adolfo Caminha, eu acredito que não. Não, acho que Bom Crioulo não pode ser considerado elemento de uma literatura negra, no sentido de que existe uma questão do exótico ali, do estranho, existe uma questão ali do desvio de conduta que está muito próximo do estereótipo do negro. Machado não trabalha com esses estereótipos de negros em momento algum. Da mesma forma que em momento algum Machado defende a escravidão, em todos os momentos ele condena a escravidão, ele também não adere a esses estereótipos da mulata assanhada, por exemplo, ou do negro agressivo, doentio, etc., 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 esquizofrênico, essa coisa toda. E o Adolfo Caminha explora isso aí em função do naturalismo, né? De um estilo que quer chocar o leitor a partir de um comportamento extravagante, né? Os naturalistas no Brasil, é muito curioso isso, porque a história da literatura oficial diz que o realismo no Brasil começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como é que pode? O defunto está lá falando e isso é realismo? Que realismo que é esse? Só se for um realismo mágico, não é um realismo fantástico. Enfim, que realismo que é esse? Quer dizer, voltando à questão a questão principal, a questão do negro aqui, não é? É importante a gente ver a questão da estratégia toda. Quer dizer, Machado, antes de ser considerado um homem de letras, isso que a Conceição coloca, ele era considerado um homem de cor. E foi considerado um homem de cor a vida inteira. Quer dizer, o que se chamava-se há 150 anos atrás de homem de cor, o que é o homem de cor? É o negro, é o pardo, é o mulato, é o moreno, é de cor. É aquele que não é branco. E é o que a ONU e o IBGE hoje chamam de negro. Simples assim. O que é o conceito estatístico de negro? É preto, pardo, mulato, é negro. Esse é o conceito internacional, não é? É a realidade que está aí, não é? Esse colorismo todo que vai sendo ministrado a partir do preconceito. E o que o Machado faz, então? Eu queria muito falar do Machado jornalista, porque a gente fica muito voltado só para o Machado escritor, e o Machado foi um grande jornalista. Machado trabalhou mais de 50 anos em redação de jornal. Como já foi dito aqui, ele entra para o mundo das letras pela porta dos fundos, como operário gráfico. E da oficina gráfica, logo no ano seguinte, ele pula para a redação. Para fazer o quê na redação? Corrigir o português dos doutores. Ele que nunca tinha ido frequentar universidade alguma. É um autodidata. É um homem que se fez por si mesmo. Um leitor neurótico, que passava horas e horas e horas lendo tudo que estava no gabinete de português de leitura. Então, essa questão, é importante a gente colocar isso, porque, por exemplo, com 27 anos, Machado tinha 27 anos, ele traduz Os Trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo, que até hoje é a melhor tradução para o português, é a do Machado. E foi chamado aos 27 anos de Vossa Excelência, por ninguém menos que José de Alencar, que era o grande nome da literatura brasileira daquela época. Machado, com 27 anos, ele era respeitadíssimo como homem de letras.
E isso é o talento dele que faz isso. Quer dizer, ele com 19 anos, ele está na redação corrigindo o português dos doutores. E ele não era doutor. E ele estava lá corrigindo. E da redação, ele pula da oficina para a redação, e da redação ele vai escrever as colunas dele. Ele participou de praticamente todos os grandes jornais daquela época. E é curioso uma coisa que a gente precisa... Não dá para esquecer isso, gente. Porque o brasileiro não conhece a própria história. A gente não conhece a nossa história. Então, reparem bem. Acusar Machado de Assis de omisso em relação aos problemas sociais daquele tempo é um absurdo. Por quê? Primeiro, ele não tinha nenhuma poupança em dinheiro. Pagou aluguel a vida toda. E o dinheirinho que ele tinha, ele botou no jornal. Ele era sócio oculto, porque o nome dele não podia aparecer como sócio. A poupancinha dele estava toda na Gazeta de Notícias, que é o jornal mais revolucionário daquela época. A Gazeta de Notícias, aqui no Rio de Janeiro, na década de 1880, que é a década chave da luta contra a escravidão, está na Biblioteca Nacional, pessoal, é só ir lá e conferir. Todos os volumes que eu analisei, que eu passei um mês e tanto indo para lá todo dia, no meu pós-doutorado, todos os volumes da Gazeta de Notícias continham editoriais contra a escravidão. E ele era sócio desse jornal, só que o nome dele não podia aparecer. Outra coisa de modernidade, a Gazeta de Notícias, minha gente, rodava 23 mil exemplares, toda edição. O Rio de Janeiro era desse tamanhozinho, e já rodava 23 mil cópias. E não é só para a elite branca, é o primeiro jornal brasileiro que foi vendido na rua. Os outros jornais todos iam para os assinantes. E o principal jornal era o Jornal do Comércio, era o jornal da elite, tá? Que tirava 27 mil. A Gazeta de Notícias tirava 23 mil. Tem muito jornal aí hoje que não tira 23 mil. E mais, o Machado, como jornalista, ele publicou dezenas de contos dele, de ficção, no jornal. Porque o jornal atingia muito mais gente. Quantos que você acha, meu editor, que livros daquela época tirava 200 cópias? Você fazia 150, 200, 500. E 500 era um sucesso. 500 era best-seller. A Gazeta fazia 23 mil. Tem um outro órgão importantíssimo, a Estação. Muito antes de ter globalização, Machado escrevia numa revista de mulheres, voltada para senhoras daquela época, com moldes molde de vestido, um modelo de penteado da última moda em Paris, a moda parisiense, e o conceito de beleza europeu era vendido mundo afora por uma revista que se chamava La Saison. A coisa é tão capitalista que os donos eram alemães, mas como Berlim não era nada em matéria de moda, eles montaram o jornal, a revista em Paris, botaram um nome francês, La Saison, a estação, a roupa da estação, e pasmem, essa revista circulava em 21 países. Na segunda metade do século XIX. Já tinha telégrafo. O Pedro II fez o cabo chegar aqui no Rio de Janeiro. Batia o telégrafo lá em Paris, a notícia chegava aqui no Rio na mesma hora. O Brasil não estava isolado. Machado fazia a edição brasileira dessa revista. Daí a revista, eles tinham 740 mil assinantes em 21 países. E Machado fazia a parte brasileira. Entre um molde e outro, ele coloca notinhas anônimas, assim. O Ceará libertou seus escravos este ano de 84. O Brasil inteiro está... Eu vou traduzir na linguagem de Botequim, tá? De agora.
O Brasil inteiro está louco para poder dizer essa mesma frase. E ele bota em letras garrafais, entre um molde de roupa e outro. Não há mais escravos no Brasil. Exclamação. E mais, nessa revista de mulheres, ele publicou o Alienista, minha gente, em capítulos curtinhos. Você teria coragem de levar sua mãe num médico que se chama Simão Bacamarte? Você é uma pessoa equilibrada, não é? Você não vai fazer isso, não é isso? E mais, e tinha uma série de outros textos que ele publica ali como quem não quer nada, entre os recados de penteado, de maquiagem, de roupa, de vestido, essa coisa toda. Por isso que eu digo que ele é um capoeira, porque ele é um capoeira da palavra, hein? É na tática de usar o espaço do inimigo para você dar seu recado. É o espaço do inimigo. Agora, a Gazeta de Notícias, 23 mil exemplares. Tem um monte de texto do Machado que sai primeiro no jornal. A maioria dos contos ele publicava em capítulozinhos no jornal. Então, sobre a revista A Estação, tem um conto que ele publica lá chamado A Mulher Pálida. Vocês conhecem esse conto? Ninguém fala desse conto. Está no Literáforo. Dá uma olhadinha lá depois. Conta a história de um rapaz... Desculpa, eu estou me adiantando. Só um minutinho mais. Eu prometo me calar depois dessa. Olha só. Conta a história de um sujeito que é um zero à esquerda, jovem, pobre, tá? Mas ele é um zero à esquerda em tudo, faz uma péssima poesia, mas ele se considera o máximo. Aí o nome dele é Máximo. O cara é um zero à esquerda, mas o nome dele é Máximo. Aí ele está apaixonado por uma moça morena e tal, Eulália. Só que ele é um péssimo poeta. Ele todo desarrumado, todo desarranjado, ele quer imitar os europeus e não consegue. Ele quer imitar os grandes mestres europeus e o Máximo não consegue. Aí a Eulália dá um fora nele. E não quer namorar com ele, não. No dia seguinte, ele mora num lugar paupérrimo, aqui no centro do Rio de Janeiro, estudante, 21 anos. No dia seguinte, ele recebe, depois que ela dá o chute nele, ele recebe a notícia que o padrinho dele, que era um homem rico, tinha morrido e tinha deixado toda a fortuna para ele. Aí ele ficou rico. Aí ele começa a esnobar a Eulália, ela é morena. Aí ele parte para a seguinte tarefa. Ele quer encontrar no Rio de Janeiro, de 1882, a mulher mais pálida do universo. É isso. É isso. E todas as mulheres fazem fila para poder namorar com ele, porque ele está cheio da grana. E a própria Eulália vai ficando pálida, pálida, pálida. E o Machado ainda fala, será que ela está tuberculosa? Ela está cada vez mais pálida. E ele diz, não, você não é pálida o suficiente para o que eu quero, do meu gosto, não. Eu quero a mulher mais pálida do universo. E eu não vou contar o final da história, tá? Porque eu sou professor de literatura, eu não vou contar para vocês o final. De jeito nenhum. Tem que ir lá no portal, né? Tem que ir lá conhecer. Mas, enfim, a questão da capoeira literária é essa. Você pensa que o cara está fazendo uma brincadeira e ele está lutando. E é uma luta. E é uma luta. Né? E há vários outros momentos, poderia estar falando aqui, da capoeira no jornal. Como é que é a capoeira no jornal? Vou dar 2 exemplos só. Primeiro, ele não assina a crônica. Ele denuncia a Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem escravo. Se a Bíblia diz que somos todos filhos de Deus, por que padre tem que ter escravo? Por que os bispos têm que ter escravo? Está na crônica de Machado de Assis. E ele denuncia as sinhás ricas do Rio de Janeiro daquela época, que iam lá, mandavam seus emissários no Valongo, comprar as negras mais bonitas, sabe para quê? Para colocá-las na prostituição.
Machado denuncia isso no jornal. Isso está denunciado no jornal. Que madames, não se chamava madame, não é? Sinhás, mulheres ricas, eram cafetinas. Isso está na crônica de Machado, gente. Como é que você vai dizer que Machado é omisso em relação à questão racial? Nunca, de forma nenhuma. Agora, é preciso ler com esse outro olhar. É preciso ver as metáforas, é preciso ver as imagens, é preciso ver todo esse jogo, toda essa ginga, como o próprio Costa Lima fala. Ele tem a ginga do capoeirista na hora que escreve. Desculpa. Gente. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro, mas infelizmente consegui nem ler as perguntas. Queria agradecer a presença de todos vocês. Conceição, acabou. Eduardo, já acabou? José. Não. Acabou. Passa rápido, né? Passa rápido. Só lembrando que a Conceição vai direto para o estande da Aroli, no Pavilhão Verde, vai autografar os livros dela lá. E o José vai ficar aqui no estande aqui do Café Literário, aqui do lado. Tá? Muito obrigada. Obrigada a todos.